Hoje completa um ano da tragédia, onde 12 estudantes perderam a vida num acidente entre Nuporanga e São José da Bela Vista. A justiça condenou o motorista do caminhão, mas o caso ainda não terminou. As famílias continuam à espera de uma decisão definitiva. 12 estudantes perderam a vida quando voltavam da faculdade em Franca para São Joaquim da Barra, onde moravam. As vítimas tinham entre 17 e 23 anos, e a maioria no início da vida universitária. Segundo as investigações, o ônibus em que os jovens estavam foi atingido na lateral por um caminhão que teria invadido a pista contrária. O acidente aconteceu em fevereiro do ano passado, na rodovia Valdir Canevari, entre Nuporanga e São José da Bela Vista. Um ano depois da tragédia, o processo ainda segue em tramitação na Justiça. O processo teve a sentença prolatada em setembro do último ano. Desde então, nós tivemos prazos sucessivos para que as partes pudessem apresentar recursos da sentença e para que as partes pudessem também se manifestar sobre os recursos apresentados. Hoje, com tudo isso regularizado, o processo está em vias de ser levado à segunda instância para que as apelações apresentadas possam ser julgadas. Em 2025, o Tribunal de Justiça condenou o motorista Evandro Rogério Leite a 5 anos e 9 meses de prisão em regime semiaberto, pelos crimes de homicídio culposo pela morte de 12 estudantes e lesão corporal contra outras 3 vítimas. Ele também teve a carteira de habilitação suspensa por 7 meses. De acordo com a defesa, o acidente teria sido causado pelas más condições da pista e seria uma fatalidade. Por isso, o advogado entrou com recurso pedindo a redução da pena, a retirada das condenações por omissão de socorro e evasão do local do acidente, além da mudança para regime aberto. A defesa busca o seguinte, no caso da omissão de socorro, ele não teve condição de socorrer, está provado nos autos que ele teve um aprofundamento de crânio, então não teve condição mínima de socorrer. E assim que ele já desceu do caminhão também, já havia as pessoas que já estavam logo atrás do caminhão, já tinha solicitado socorro, então já estava sendo encaminhado o socorro. Já houve esse pedido antes até dele descer do caminhão e tomar conhecimento do que tinha acontecido. E a questão da evasão do local foi mais mesmo para se proteger num primeiro momento, porque houve uma grande movimentação no local, e assim que nós chegamos ao local, já entramos em contato com o delegado na época que estava conduzindo os trabalhos no local e apresentamos o Evandro para a Justiça. Segundo o Ministério Público, todos os pedidos feitos pelo órgão foram aceitos pela Justiça. Por isso, não houve recurso por parte da promotoria. Já alguns assistentes de acusação recorreram, defendendo que o caso seja enquadrado como dolo eventual, quando o motorista assume o risco de matar. Se essa tese for aceita, o processo pode ser levado a julgamento pelo Tribunal do Júri. Na decisão, o juiz analisou a denúncia apresentada pelo Ministério Público e apontou elementos que, segundo a sentença, contribuíram para o acidente. Nós acreditamos que a sentença deve ser proporcional à gravidade do resultado causado pela conduta do réu e entendendo que o réu conhecia os riscos que ele assumia e que ele mostrou indiferença em relação a esses riscos. Portanto, nós entendemos que essa sentença deve ser, em segunda instância, agravada para que seja proporcional à conduta e aos resultados que foram causados. Para a defesa de Evandro, o desvio de rota realizado na época por causa da interdição de uma ponte também teria influenciado no acidente. A ponte que causou o desvio da rota, porque nem o caminhão e nem o ônibus era para estar naquela rodovia, não eram para estar transitando ali. Então, realmente, é uma questão assim que a gente fica pensando, que um problema de uma ponte que interditou a rodovia, causou esse desvio de rota. A ponte foi liberada só em outubro de 2025, ou seja, 11 meses depois, Então, fica aqui a nossa solidariedade a todos os envolvidos. Eu acredito que isso vai ficar gravado na memória de todos aqueles que, direto ou indiretamente, tiveram acesso ao local e, principalmente, aos familiares, que perderam seus entes queridos. Todos jovens, a gente não pode esquecer de lembrá-los sempre. Nós seguimos aguardando o julgamento dos recursos que foram apresentados e as famílias, é claro, para além de pretender a reforma da sentença para que seja proporcional ao dano causado, elas esperam, claro, que esse processo seja julgado sempre com
maior celeridade possível, porque, é claro, é um procedimento desgastante emocionalmente para esses familiares e é preciso que a solução seja a mais rápida possível. Diante da demora na conclusão do processo, as famílias dos estudantes seguem angustiadas e continuam em busca de justiça pelos jovens. Todos os dias eu acordo, né, quando eu durmo, que eu nunca mais depois desse dia consegui ter uma noite assim de sono, e mesmo durante a noite eu abro o olho e eu já lembro que eu não tenho mais ela. A gente vai conseguir reverter, tem que reverter, né? Porque para nós, se pegar um ano, não pegar nada, 1000 anos, 10.000 anos, para nós não vai adiantar nada, mas eu acho que pode continuar indo e continuar desse jeito. A lei de trânsito tem que melhorar, ser mais enérgica. É uma dualidade, porque a gente entende que a justiça, ela segue leis. E a partir do momento em que as leis, como são as leis de trânsito, elas são muito brandas, também é limitado essa sentença. Então, de repente, há algum desejo nosso no futuro é que isso que aconteceu com os 12 jovens possa chegar ao ponto de mudar leis no nosso país. Edson Ferreira, de São Joaquim da Barra, para o Jornal da Clube. Tristeza, né, pessoal? Igual a fala aí, né, dessa mãe dizendo que dorme e acorda buscando a filha, né? É difícil até de acreditar. Vamos seguir repercutindo esse assunto agora com o Dr. Tiago Barbieri, advogado criminalista, a quem eu agradeço pela gentileza com a gente mais uma vez. Doutor, o que muda na prática se o caso for enquadrado como dolo eventual em vez de homicídio culposo? Ótima tarde ao senhor. Boa tarde, André. Sempre um prazer estar aqui. Primeiro, lembrar que isso foi realmente uma tragédia, né, André? De fato, André, a questão do homicídio culposo para o dolo eventual, no culposo, pressupõe que o agente não teve e não tinha qualquer intenção de que aquele resultado ocorresse. Ele pressupõe que ele agiu com negligência, imprudência, imperícia, mas que jamais passou por sua cabeça, ainda que, de qualquer forma, que aquele resultado pudesse acontecer. Enquanto no dolo eventual, o agente assume o risco, né? Traduzindo em miúdos, é o que a gente fala. O agente tem na sua consciência e fala, olha, a velocidade da via é 100 por hora. Eu vou andar 150, eu não quero que aconteça nenhum acidente, mas se acontecer, tudo bem. Então, ele está assumindo o risco, ainda que no seu inconsciente. Essa é a principal diferença, né? No dolo eventual, ele assume o risco, não deseja que aconteça, mas se acontecer, para ele, tudo bem. E isso, claro, tem um desdobramento jurídico muito grande. Nós sabemos que a pena do homicídio culposo ela é baixíssima, ela é feita e aplicada por um juiz singular, enquanto no dolo eventual, o sujeito ele é submetido ao julgamento pelo tribunal do júri, com penas muito mais elevadas, né? O crime passa, óbvio, sai da modalidade culposa, vai para a dolosa, ali ele recebe um tratamento muito mais severo. Ou seja, doutor, esse recurso, ele pode alterar significativamente a pena já aplicada? Com certeza, André. O recurso ele pode tanto abrandar ainda mais a pena, mas também aumentar. A depender ali, né, pelo que nós vimos, os assistentes de acusações entraram com recurso, né, com esse sentido, mas também a defesa entrou com recurso para tentar ter um abrandamento ali nessa pena, né, Cabe ao Tribunal agora de Justiça analisar, inclusive o Tribunal pode ali corrigir a dosimetria da pena para mais ou para menos, inclusive cabe ao Tribunal analisar se tem ali indícios suficientes e provas suficientes para desconstituir essa sentença e reformar a decisão de primeiro grau, pronunciando esse acusado, ou seja, mandando ele a júri, tá? Se entender que ali existe um dolo eventual. Quanto tempo, doutor, em média, um processo como esse pode levar até o julgamento definitivo após todos os recursos? Olha, essa é uma pergunta que, inclusive, muitos clientes fazem, tá? Mas é um caso complexo, tá? Com muitos réus envolvidos. Isso tudo vai depender dos manejos ali que as defesas utilizarem de recursos, a própria acusação, assistente de acusação, tempo de julgamento, segunda instância, de repente recurso até Brasília. Então, demora um pouco, tá? Não é um caso simples de se resolver. Nós temos, em média, casos dessa complexidade. É comum nós vermos no dia a dia 8, 10, até 12 anos para ter um desdobramento final, né? Uma resolução final desses casos. Porque envolve ali muitos réus, muitas defesas, muitos recursos a serem manejados e tudo isso contribui diretamente para um resultado final desse julgamento.
mas seja o tempo que for, o Jornal da Clube vai seguir aqui acompanhando, informando você, porque foi uma tragédia que marcou toda a nossa macro-região. Doutor Tiago, um grande abraço e até a próxima oportunidade. Eu que agradeço, uma boa tarde a todos. Até, doutor.